Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao nosso Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui nesta noite para prestarmos esse culto de adoração ao nosso Deus. Bem fez cada um de nós de não medir os esforços para superar até mesmo a temperatura hoje um pouco fria, mas aqui nós estamos na presença do nosso Deus. Nós vivemos em uma sociedade que, pelo que nós percebemos, as pessoas elas estão sedentas por falar, até mesmo de coisas que as pessoas não sabem, devido a estar tão sedentas, tão ansiosas para falarem. As pessoas acabam entrando em áreas que nem delas são. Eu já contemplei pessoas, por exemplo, que nem crentes são, nem religiosos são, e querem falar da palavra de Deus, querem discutir da palavra de Deus com pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus. Por outro lado, nós encontramos com pessoas que não têm conhecimento de política e querem discutir política. E nós temos visto, nesses últimos 2 anos de pandemia, pessoas que não têm conhecimento de medicina querendo saber mais do que os médicos. E o que nós temos observado é que durante esses anos aí de pandemia, muito pouco falou os médicos, aqueles que têm o conhecimento, aqueles que estudaram e que prepararam para isso. Em contrapartida, as pessoas que não têm conhecimento da ciência, da medicina, foram os que mais quiseram falar. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas querem ser mestres, mas poucos são os ouvintes. E nessa noite nós vamos pensar sobre esse tema, a arte de ouvir. O John Wesley, ele disse certa vez que falar é uma necessidade e ouvir é uma arte. E é sobre isso que nós vamos debruçar nessa noite. As crianças querem ser ouvidas, os casais, a mulher quer ser ouvida, o homem quer ser ouvido. Numa empresa, o funcionário quer ser ouvido, o líder também quer ser ouvido. Numa instituição religiosa, os membros da igreja querem ser ouvidos, mas o pastor da igreja também quer ser ouvido. E uma palavra que adentra bem para nós poder analisar isso é a questão da empatia. O que é a empatia? É você se colocar no lugar do outro. Ou seja, assim como eu gosto que as pessoas me ouvem, eu também preciso de ouvir as pessoas. E ouvir realmente, ela é uma arte. E quando nós falamos nessa palavra ouvir, é preciso que nós atentamos ao significado dessa palavra, porque nós observamos as pessoas no decorrer da corrida do dia a dia, que aparentemente parece que elas estão ouvindo o outro, mas isso não é ouvir. Certa vez, por exemplo, eu vi uma pessoa no computador, companheira de trabalho, estava ali no computador, e alguém chegou para conversar, para fazer algumas perguntas para ela, e aí a pessoa fez a pergunta e ela, do jeito que estava no computador, ela respondeu e a pessoa continuou lá de pé
e ela diz: pode falar que eu estou ouvindo, mas fitada no computador e querendo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Algumas pessoas, quando nós chamamos a atenção dela, por exemplo, eu quero que você olhe para mim, eu estou falando com você. E as pessoas às vezes respondem: eu ouço é com o ouvido, não é com os olhos. Mas quando nós vamos refletir sobre a questão da palavra ouvir, ouvir é você prestar atenção. Ouvir é você olhar nos olhos da pessoa, mostrando que está demonstrando interesse, o respeito pelaquilo que ela está dizendo para você. Ouvir é você estar fitado, olhando de frente para a pessoa, prestando atenção em cada palavra, em cada sílaba que ela está pronunciando. Aí sim é ouvir. Mas infelizmente nós vivemos numa sociedade onde as pessoas chupam cana e assobiam ao mesmo tempo. Ela está falando com você, está te ouvindo e mexendo com outra coisa, e acaba que a atenção que a pessoa merece, ela não recebe. Ouvir, então, é realmente uma arte, e nós precisamos de estar atento para ouvir, porque a mesma palavra de Deus que diz que há tempo de falar, ela também diz que há tempo de ouvir. E quando nós olhamos para os nossos órgãos, do nosso corpo que Deus fez, é de se refletir que nós temos apenas uma boca e temos 2 ouvidos. Talvez Deus está querendo dizer algo com isso. Talvez o fato de nós termos 2 ouvidos significa que Deus está querendo dizer que nós precisamos de ouvir mais e falar menos. E ouvir é uma arte, e as pessoas que ouvem, elas são felizes, porque a Bíblia Sagrada diz: bem-aventurado é os que ouvem. Então, quando nós ouvimos, quando nós temos essa prontidão para ouvir, nós estamos sendo pessoas felizes. Agora, sempre quando as pessoas, eles querem apenas falar, eles deixam de aprender. Nós observamos o entendimento da palavra diálogo. O que significa diálogo? Diálogo é uma conversa entre 2 ou mais pessoas. E para haver um diálogo, todas as pessoas que estão envolvidas na conversa precisam de falar. Mas infelizmente nós ouvimos às vezes algumas conversas onde apenas uma pessoa quer falar, ela mesma faz a pergunta e ela mesma dá a resposta. E aqui no texto em que eu li, Jesus aqui dá um exemplo do que é um diálogo. Um diálogo é, enquanto uma pessoa fala, a outra ouve, e depois, enquanto a outra vai falar, a outra ouve. E a Bíblia nos deixa aqui bem claro, ela nos mostra o diálogo que Jesus teve com Nicodemos. E eu quero ler aqui para os irmãos. Diz assim: este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aqui falou Nicodemos, e agora Nicodemos silencia, e quem vai falar é Jesus. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Agora Nicodemos quer falar, e Jesus dá uma pausa e vai ouvir Nicodemos. E Nicodemos então diz: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Pergunta Nicodemos. Agora Nicodemos dá uma pausa, e agora é Jesus quem fala, respondendo a pergunta. E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhei de ter dito: necessário vos é nascer de novo. E mais embaixo agora Nicodemos vai dizer, e Jesus dá uma pausa para ouvir Nicodemos. Nicodemos respondeu e disse: como pode isso? Agora Nicodemos dá uma pausa e é Jesus quem fala. Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe isso? E dá aqui a sequência, mas o que eu quero mostrar é que esse texto de São João capítulo 3 deixa muito claro o que é um diálogo. Deixa muito claro que num diálogo as duas pessoas precisam de falar. Jesus respeita Nicodemos e Nicodemos respeita também a Jesus. Então o diálogo é isso. É quando duas pessoas estão conversando e uma fala e a outra presta atenção. Ela ouve, ela está de frente, olhando, respeitando cada palavra que a pessoa está explanando. Nós também vemos naquela parábola do samaritano, quando aquela pessoa pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Ele fez uma pergunta, e quando Jesus vai responder, ele se inclina a ouvir. Jesus fala sobre uma parábola, fala sobre o levitas, fala sobre o samaritano, e em nenhum momento aquele homem interrompe Jesus. Jesus vai falando, conta toda a parábola, até que no final Jesus dá a resposta. Quando o homem fala: quem é o meu próximo? E aí Jesus, e aquele homem fala: aquele que fez lá o bem ao samaritano. E Jesus então diz: faça o mesmo e viverás. Então, amados, a arte de ouvir é o que eu quero que nós reflitamos e pensamos nessa noite. Jesus também era do tipo de pessoa que ele fazia pergunta, mas ele não dava resposta. Ele esperava que as pessoas também falassem. Quando Jesus estava ali, que Lázaro tinha morrido, Jesus fez a pergunta dessa maneira para Marta: crê nisto? Ele fez a pergunta. Antes ele tinha falado: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E ele olha para Marta e disse: crê nisto? Ele fez a pergunta. E aí a Marta então vai responder. E Jesus está atento ao que Marta vai responder quando ela disse: sim, Senhor, tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então é de nós observarmos que Jesus faz pergunta e Jesus espera a resposta. Portanto, nós analisamos os discípulos também, que quando Jesus estava dando um sermão, deu uma mensagem,
E a Bíblia diz que muitos dos discípulos se afastavam. E aí Jesus vai, dirige-se aos seus apóstolos e disse: não quereis vós também ir? Jesus faz a pergunta, espera para que eles deem a resposta. Quando Pedro então disse: para quem, Senhor, iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Nós estamos falando nessa noite sobre a arte de ouvir. E nós observamos que Jesus, ele falou, mas Jesus também, ele foi um ouvinte. Jesus também, ele teve humildade para ouvir também os seus discípulos. Humildade para ouvir as pessoas que clamavam, que pediam a sua ajuda. Jesus, ele se inclinou quando o cego Bartimeu clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus se inclinou para ouvir ele. Jesus se inclinou para ouvir aquele paralítico que estava ali em Betseba, naquele tanque, queria lá se jogar para ver se ganhava uma bênção. E quando ele faz as suas reclamações para Jesus, que ele diz: Senhor, não tem ninguém que me jogue ali no tanque, quando eu estou quase chegando, vem outro no meu lugar. E Jesus ficou ouvindo tudo aquilo. Jesus ouviu o paralítico, Jesus ouvia todas as pessoas, eles estavam inclinados também para ouvir. Aleluia. E ouvir realmente é uma arte. E nós precisamos de estar pronto para ouvir uns aos outros, para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Às vezes nós dizemos assim, que a Bíblia fechada ela é um livro, mas ela aberta é Deus falando conosco. E quando Deus está falando conosco, será que nós estamos com os nossos ouvidos atentos, inclinados, estamos com atenção para ouvir o sermão da palavra de Deus? São perguntas que nós precisamos de fazer. Certa vez, Samuel estava ali deitado e ele ouviu por algumas vezes a voz do Senhor que falava com ele e ele não estava entendendo. Até quando a outra pessoa que estava ali junto com ele disse desta maneira: olha, quando você ouvir a voz, você vai dizer: fala, porque o seu servo ouve. Então, nós observamos que Samuel prestou bem atenção na voz que iria ser dirigida. E quando a voz veio novamente, ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, amados, ouvir é uma arte. Mas infelizmente as pessoas parecem que elas estão mais para falar do que para ouvir. Nós temos dificuldade, muitas das vezes na escola, como professor, de falar, porque nós temos alunos que não estão interessados a ouvir. Às vezes nós estamos em um lugar dando uma palestra, e já com pessoas mais adultas, enquanto você está lá dando uma palestra, passando conhecimento, as pessoas parecem que estão mais atentas a um celular do que a ouvir uma palestra ou um ensinamento. E não foge muito também em instituições religiosas, onde os pregadores estão às vezes pregando a mensagem da palavra de Deus, mas as pessoas preferem estar mais ouvindo a um celular. Por isso que certa vez havia uma placa na igreja dizendo assim: sejam todos bem-vindos,
mas desliguem o celular. A frase parece ser uma frase que a pessoa pode dizer: eu nem quero entrar nessa igreja. Olha que frase que já está falando, já está querendo silêncio. Então, pelo jeito, essa igreja não é uma igreja que deixa as pessoas à vontade. Mas não é para deixar realmente à vontade, porque a igreja é a casa de Deus. Aleluia. E a igreja é um lugar de santidade. E a igreja é um lugar onde o profeta disse: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ou seja, Salomão que diz: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Aleluia. E o profeta disse: cala-se diante dele todo o povo. Então, quando Deus está falando, Abacuque vai dizer: todos têm que ficar em silêncio. Mas a gente não diz às vezes que a Bíblia aberta é Deus falando conosco, e é. Então, se nós estamos entendendo que a Bíblia aberta é Deus falando conosco, é preciso que nós reverenciemos a palavra de Deus, a voz de Deus, que fala através das pessoas que ministram a palavra. Deus, disse o escritor aos Hebreus, ele falou muitas vezes, de várias maneiras. Por último, ele falou pelo Filho, e hoje ele continua falando através dos mensageiros, dos atalaia, daqueles que levam a mensagem da palavra de Deus. Então nós precisamos de atentar para isso. Ouvir é uma arte, e nós precisamos de buscar essa virtude, a virtude de estar pronto para ouvir. Até a própria Bíblia diz: seja pronto para ouvir e tardio para falar. Nós observamos vários exemplos, e que muitas das vezes, irmãos, o que as pessoas elas querem é ser ouvidas. Esses dias foi uma senhora lá na escola, uma mãe, e ela queria que o seu filho fosse transferido de uma sala para outra. E ali eu ouvi, deixei ela falar bastante. E aí depois eu falei: olha, nós vamos nos reunir aqui na escola com toda a equipe, com todo o pessoal, e a gente vai ver o que pode fazer. E tal dia eu dou uma resposta para a senhora. Marquei o dia de dar a resposta, conversei com toda a equipe, com todo o pessoal, e lamentavelmente não foi possível, porque tem questões burocráticas que não é pela vontade da gente, tem todo um sistema para fazer todo o trâmite. E aí eu tive que dar resposta para aquela mulher. E é claro que eu gostaria de dar uma boa resposta, dizer que sim, que nós conseguimos, mas eu chamei ela foi lá pegar a criança dela. Eu falei: olha, infelizmente eu tentei, a gente conversou lá, mas no momento não será possível. Mas futuramente, se houver possibilidade, a gente volta a falar. E aí aquela mulher disse: ô seu Joel, não tem problema, eu só queria pelo menos ser ouvida. Então é o que as pessoas querem muitas das vezes, é ser ouvida. As crianças às vezes, elas querem ser ouvidas na escola. Eu lido com várias crianças problemáticas, sabe? E muitas das vezes as crianças, quando eu levo algumas às vezes lá para a sala para conversar, elas se abrem. Essa semana mesmo chegou uma aluna lá tremendo, mas tremendo mesmo. E aí eu levei ela para a sala, comecei a conversar. É claro que alguns alunos tinham afrontado ela, mas eu conversando, aí ela me disse: eu já estava ruim porque a minha avó morreu, faleceu esses dias, e aí com isso eu me abalei mais.
E aí eu conversei com ela, fui conversando, ela foi se acalmando. E é o que às vezes é isso. As pessoas, elas querem, elas precisam de ser ouvidas. Amém. E nada mais do que isso. O Roberto Chinachik, no livro dele, ele é médico. Ele diz que certa vez ele teve uma experiência, contou que uma pessoa, ela foi até a casa dele, nem foi ao consultório, foi até a casa dele, um jovem. O jovem estava passando pelo momento de ansiedade, de depressão, e chegou lá na casa dele. Ele pediu para que o jovem entrasse para dentro, e aí ele apenas disse para o jovem: conte para mim o seu problema. E disse que o jovem começou a falar, e foi mais ou menos de 40, 50 minutos só o jovem falando. E ele ali, de vez em quando, ele balançava a cabeça, confirmando que o jovem estava falando, e eles foram conversando, e ele foi falando, só o jovem falou. E quando o jovem terminou de falar, o jovem já sentiu-se já aliviado. E aí pegou, agradeceu ao Roberto Chinachik, que era o médico, agradeceu a ele e saiu e foi embora, contente, feliz. E aí a esposa do Roberto Chinachik falou assim: eu não entendi porque aquele jovem saiu feliz, te agradecendo, se você não receitou nenhum remédio para ele. Aí o Roberto Chinachik disse para a esposa dele: pois é que eu percebi que aquele jovem, ele só queria ser ouvido. E por isso que enquanto ele falava tudo aquilo que ele necessitava, colocava suas angústias, sua dor para fora, ele foi se sentindo aliviado. Então era isso que ele precisava, de alguém para ouvir ele. Então às vezes, irmãos, é assim. Quantas pessoas às vezes que ela gostaria de lançar suas dores, de lançar os seus problemas, contar para alguém, que talvez com isso ela já se sentiria aliviada, e às vezes ela não tem ninguém que quer ouvi-la. Eu falei aqui um dia sobre aquele tema: não esconda as suas dores. As pessoas estão cheias de dores, e às vezes elas querem se expor isso para que alguém possa ouvi-las e dar uma palavra de incentivo, de motivação a elas, mas elas precisam que alguém as ouça. E por essa razão a nossa mensagem de hoje é a arte de ouvir. Vamos estar mais atentos, inclinados a ouvir o que as pessoas têm para nos dizer, lançar suas ansiedades para nós, de alguma maneira as ajudar. Agora eu queria dar uma notícia boa para vocês nessa noite. Aleluia. Existe uma pessoa e que nós devemos seguir o exemplo dela. O exemplo de uma pessoa que é soberano. É um Deus que tudo pode. E Ele dá um exemplo de alguém que, sendo todo poderoso, Ele está pronto para nos ouvir. O salmista disse que Deus se inclinou para ele e ouviu a sua voz. Aleluia. A palavra inclinar, irmãos, significa que Deus coloca o ouvido aqui. Inclinar é isso. Eu vou ouvir com atenção o que o meu servo está pedindo. É isso que Deus faz. Aleluia. Quando você está orando no seu quarto, em qualquer lugar que seja, tenha certeza, Deus está inclinado para ouvir a sua voz. Deus está inclinado para ouvir você lançar sobre Ele a sua ansiedade, o seu problema.
porque Ele tem cuidado de ti. Aleluia. Deus, irmãos, é um exemplo para nós, um exemplo de alguém que se inclina para ouvir as nossas orações, as nossas petições, os nossos clamores. Quantas vezes Deus tem ouvido o seu povo? Lá no deserto eles estavam lá padecendo, estava começando a vir a fome, e Deus vai e ouve a Moisés. Deus manda o pão. Quando chega no momento da água da sede, novamente Deus ouve, vem a água. Deus está pronto para nos ouvir. Por isso que o profeta disse: as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. A mão de Deus está sempre estendida para nos salvar, para nos abençoar. Os seus ouvidos estão sempre atentos às nossas orações. Deus está com os seus ouvidos inclinados a este lugar. Deus está com os ouvidos inclinados na sua casa quando você está orando. Deus, meus queridos irmãos, é esse exemplo maravilhoso de alguém que se inclina para nos ouvir. Aleluia. Nessa noite nós falamos sobre a arte de ouvir. Oxalá, a partir de hoje, se eu sou uma pessoa que falo mais do que ouço, que eu venha fazer o contrário, ouvir mais do que falar. Até porque dentro da lógica da nossa natureza física, é o que eu disse a princípio, nós temos 2 ouvidos, que é para ouvir mais, e que nós possamos levar a nossa audição para todas as pessoas que querem falar conosco, que querem expor os seus problemas, que nós possamos nos inclinar, ficar atento a essas pessoas. E aqui, para concluir a nossa mensagem dessa noite, vamos entender bem o que é ouvir. Que nós não venhamos ser daquelas pessoas que, enquanto nós estamos conversando com ela está falando conosco, mandando mensagem, olhando ao celular. Ela está falando conosco, olhando para o outro lado, e nós aí falando ao vento. Nós temos que demonstrar importância pelas pessoas. Às vezes, quando nós cumprimentamos as pessoas, existem pessoas que ele parece que tem medo de segurar na mão, ele dá os dedinhos, 3 dedinhos, às vezes levinho, sabe? Nós sabemos que quando nós seguramos na mão da pessoa e nós olhamos no olho dela, na fisionomia, nós estamos demonstrando consideração por essa pessoa. Nós estamos mostrando que essa pessoa para nós tem valor. Então é preciso que os nossos cumprimentos, as nossas ações para com as pessoas, sejam ações que nós venhamos demonstrar amor, respeito pelas pessoas. E para concluir a nossa mensagem, ouvir é prestar atenção. Prestar atenção é olhar as pessoas nos olhos. Olhar as pessoas nos olhos é provar que você a respeita. Provar que você respeita é provar que você age com amor para com aquela pessoa. Ficamos aqui com essa mensagem. Ouça os seus filhos. Ouça
as crianças. Vocês, cônjuge, homem ouça a sua mulher, mulher ouça o seu esposo. Membros ouçam o seu pastor, pastor ouça os seus membros. Aleluia. Igreja, ouça a voz de Deus. Aleluia. Ouça a voz de Deus. Eu disse aqui a princípio, o Senhor está no seu santo templo. E nós dizemos que a Bíblia aberta é Deus falando conosco. Independentemente de quem está ministrando a palavra, ouça a voz de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Nenhuma palavra sai da nossa boca, mas a palavra que é ministrada sai da boca de Deus. A Bíblia Sagrada tem 66 livros e ela não é de particular interpretação, mas os homens santos de Deus falaram e falam inspirado pelo Espírito Santo. Que nós possamos sair daqui nessa noite, sobretudo, disposto a ouvir a voz de Deus, disposto a prestar atenção enquanto Deus vai falar, de tal forma que nós possamos dizer como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que Deus abençoe a todos.